A bênção de Deus sobre a sua casa e durante todo o dia de hoje. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem confiado em Deus, mas continue confiando e vamos orar mais um dia, mais uma manhã. Sabe por quê? Porque quando nós oramos por nossa nação, nós estamos orando por nós mesmos, porque você está aqui nessa nação. Teve um tempo em que o povo brasileiro não ligava tanto para a sua nação, mas agora nós estamos atentos e nós estamos aqui diante do altar de Deus para dizer: Senhor, amamos a nossa nação, não desistimos dela. E é isso que você vai fazer nesta manhã. Sempre que uma situação extrema acontece na Bíblia, Deus levanta homens e mulheres para orarem pela nação. Assim foi com Neemias. Neemias, ele recebeu a notícia de que Jerusalém é Israel, mas especificamente a cidade de Jerusalém estava destruída. Neemias, como qualquer outra pessoa, diante de uma descrição caótica, ele ficou muito triste, ele chorou. Mas mais do que chorar, ele fez alguma coisa. Entristecer é normal, mas você tem que reagir e fazer como Neemias. Neemias, ele começou a orar e a jejuar antes mesmo de ir para Jerusalém. Ele começou a orar e a jejuar, e Deus, a partir do momento que ele começou a orar e jejuar, Deus já começou a fazer milagres. Deus moveu o coração do rei para abençoar, beneficiar a nação de Israel, dando tudo o que era necessário para a reconstrução, inclusive liberando Neemias. Bom, nós vimos que a oração de um homem moveu muitas coisas, foram movidas pela destra poderosa de Deus. Quando a gente vai para o livro de Daniel, a nação inteira estava na Babilônia. Os exilados, eles estavam ali como exilados. Parecia irreversível aquela situação. Mas Daniel, ele lendo Jeremias, ele entendeu que não há nada que seja irreversível diante do Deus que abençoa e que ouve. Então ele sabia que já era hora de estar orando e crendo pela libertação do povo e pelo retorno do povo. E Daniel começou a orar. Ele enfrentou grande guerra espiritual, mas ele orou. Ele orou, ele confiou e o povo voltou para a nação de Israel por causa da oração de Daniel e outros que se levantaram para orar com ele. Mas eu não vou para o livro de Daniel, eu não vou para o livro de Neemias, eu vou para Êxodo. Hoje nós vamos ver que o povo em geral, não foi uma pessoa específica, mas foi o povo todo que orou, e nem era uma oração elaborada. Era tanto sofrimento que Deus, ele resumiu numa palavra: gemido. O povo estava debaixo de tanto sofrimento, de tanta angústia, que começou a gemer. Sabe o que é gemer? É quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não sei nem o que orar. Ai, Senhor, quanta coisa que eu não entendo. Ah, meu Senhor, entendeu? Você está gemendo para Deus, você nem está fazendo uma oração elaborada diante de Deus, você só está dizendo: Senhor, está tão ruim que eu não sei nem o que orar, mas eu estou aqui e estou orando e estou crendo. Então, o gemido é que eles nem conseguiam falar uma frase direito diante de Deus. Mas eu quero que você leia comigo Êxodo capítulo 2, no versículo 23 em diante. Está escrito: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Olha, é um texto tão rico, tão rico. Olha o que está escrito. Volta para o seu texto e veja. Está escrito que Israel gemeu e clamou a Deus. Isso é o fato. É o que nós vamos fazer hoje.
Vamos orar e gemer diante de Deus por nossa nação. Aí está escrito que diante desse clamor, Deus ouviu. Olha, essa é a segurança que você tem, que Deus ouve. Deus ouviu. Depois que Deus ouviu, está escrito que Deus se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós estamos numa situação melhor. Enquanto nós estivermos orando, Deus vai olhar para o seu filho Jesus e vai dizer: eu me lembro da aliança que eu tenho com vocês por amor de Jesus, por amor à aliança, porque Jesus foi à terra para fazer uma aliança com vocês. E agora eu olho para o meu filho Jesus e me lembro dessa aliança de resgate, de restituição, de misericórdia, de amor. Então, numa situação melhor, hein? Então, o Senhor lembrou da aliança que tinha com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Ele ouviu, ele viu e ele prestou atenção em cada detalhe de tudo que o povo estava sofrendo. Você viu o que a oração faz? Deus, ele está vendo, mas quando nós oramos, nós estamos usando o que ele mesmo nos ensinou. Este é o recurso que eu dou para vocês. É claro que eu nunca deixo de olhar para vocês, mas eu estabeleci que tudo na terra seria feito através da oração, porque eu dei a terra aos filhos dos homens, e eu espero que vocês orem pedindo a minha intervenção para que eu possa agir. Por isso que nós vamos orar agora por nossa nação. Mas antes mesmo de orarmos, eu quero ler mais um versículo com você em Êxodo. Êxodo capítulo 3, no versículo 7, está escrito assim, uma conversa que Deus estava tendo com Moisés. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desço a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Você viu? Tudo isso porque o clamor do povo chegou até Deus. Por que eu quis ler o versículo 7? Porque aqui está escrito, reforçando o que você já leu, que Deus viu a aflição, Deus ouviu o clamor, Deus conhecia a situação que o povo estava vivendo e ele desceu. Esse que eu queria orar e mostrar para vocês, que está escrito no versículo 8. O Senhor desceu para livrar, porque ele ouviu o clamor do povo. Então, hoje, a tua oração por nossa nação vai fazer com que a graça, o poder, a glória, o próprio Senhor desça no meio da nossa nação para abençoar, para intervir, para mudar toda a situação. Essa é a força do clamor. O Senhor disse, eu desci porque o povo clamou. Eu ouvi porque o povo clamou. E eu fiz algo porque o povo clamou. Senhor, Deus maravilhoso, a tua palavra, ela é fantástica porque ela nos dá o norte. Ela nos ensina o que nós devemos fazer em tempo de crise. Por isso, assim como o povo no Egito, levantamos agora o nosso clamor. Olha para a nossa nação, olha para o sofrimento do povo, olha para o sofrimento, Senhor, desta nação, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, no sudeste. Levantamos este clamor a Ti, Senhor, gememos e dizemos, Senhor, restabelece a ordem, restabelece a paz, restabelece, Senhor, a prosperidade sobre esta nação, em nome de Jesus. Tu és poderoso para estabelecer o teu reino, e o teu reino é paz, é alegria, é justiça. Estabeleça o teu reino no meio da nossa nação, haja prosperidade no Brasil, haja paz no Brasil, haja voz de cântico e de júbilo no Brasil. Desce, Senhor, no dia de hoje, Senhor, com a tua intervenção. Aqui está
escrito que o Senhor desceu porque o povo clamou, e nós clamamos, por isso vem, Senhor, desce com teu cetro de justiça, reina sobre esta nação, reina sobre as famílias nesta nação, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Então, e nunca deixando de lutar. Você acha que um atleta, ele deixa de treinar só porque está cansado? Não, porque ele tem um alvo, o pódio, a medalha, seja o título, o que ele tiver como alvo, é isso que o motiva a treinar mesmo quando cansado, mesmo quando frio, mesmo quando muito calor. É isso que motiva também um pescador a ir à noite para o alto mar, porque ele sabe que tem uma recompensa. Ele vai ficar cansado, mas ele volta com as redes cheias. Essa tem que ser a sua motivação. Continue lutando. Um guerreiro, ele sabe que uma guerra não é uma única luta, não é assim, não é uma única batalha. Você tem que continuar lutando até o fim. Assim foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E a guerra da oração também. Não desista. Não é porque algo aconteceu da forma que você não queria, você se sentiu frustrado, mas ainda não é o ponto final. Lute até o fim. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um garoto que inspira muita gente. Esse garoto se tornou um homem, mas eu acho que vocês até sabem quem é, porque eu admiro muito Davi. Davi é um garoto improvável que se tornou um homem, e este menino que se tornou um grande homem, ele inspirou muitas pessoas na sua geração, inspira até hoje. E as pessoas deveriam olhar para ele e dizer, puxa, ele não tem altura, ele não tem músculo, mas ele vence Golias, ele vence gigantes, ele vence os filisteus, ele vence todas as circunstâncias. Tem algo diferente na vida dele. A vida dele é que Davi não sabia o que é desistir. E Davi, ele orava até o fim, ele cria até o fim, ele tinha esperança até o fim, ele era imbatível, incansável. Este homem inspirou as pessoas que estavam ao seu redor. Quando na caverna de Adulão, muitos homens que eram tidos como homens sem solução, rejeitados pela sociedade, chegaram até ele, se inspiraram e se transformaram em homens admiráveis. Também os soldados de Israel, eles começaram a olhar que Davi era diferente, se inspiraram nele, se juntaram a ele. Bom, nós temos depois um exército de homens que olhavam para o líder deles, Davi, e diziam, puxa, eu me inspiro na vida dele. E entre esse exército tinha um grupo que ficou conhecido como os valentes de Davi. Eu poderia dizer sobre muitos destes valentes, que aqui em 1 Crônicas, capítulo 11, nós temos registrados muitos atos extraordinários desses guerreiros de Davi, chamados de valentes. Mas eu quero colocar em destaque hoje sobre um homem que não parou de lutar e não desistiu, chamado Eleazar. O nome dele já fala muita coisa. Os judeus, eles costumavam dar nome com um bom sentido para abençoar os seus filhos e para sempre os seus filhos se lembrarem o que o seu nome significava. O nome Eleazar significa Deus tem me ajudado. Então, Eleazar, com certeza, ele cresceu sempre pensando no significado do seu nome. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 12, fala de um grande feito que Eleazar fez e tem muito a ver com aquilo que eu quero deixar o recado para você nessa manhã. Por isso vamos ler. Está escrito no versículo 12 em diante, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Ahoíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi, em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada. O povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e defenderam-no. Mataram os filisteus
e o Senhor efetuou grande livramento. Aqui está falando que este valente de Davi, que estava num determinado, e aqui fala o nome do local aonde ele estava, e neste local tinha um campo de cevada. É muito importante que você saiba que o campo de cevada era era de extrema importância para o povo, porque a alimentação básica no tempo de Davi, no tempo de Jesus, era um dos elementos, era o pão. Então, você vê que os filisteus sabiam que se eles não derrotassem de uma forma, se eles destruíssem os campos e o campo de alimentação dos seus inimigos, eles iriam ficar abalados emocionalmente, enfraquecidos fisicamente, e porque estariam sem alimentação. Você vê que os filisteus chegaram e eles chegaram para tomar este campo de cevada. Quando os israelitas viram que os filisteus chegaram, eles nem quiseram lutar pelo produto. Eles desistiram, eles abandonaram o campo de cevada por causa da pressão, por causa da intimidação. Eles desistiram daquele campo de cevada e todos eles bateram em retirada. Soldados, agricultores, todo mundo desistiu do campo de cevada. E eu digo que muitas vezes o nosso inimigo sabe que assim funciona. A pressão, a frustração, ela funciona porque muitas pessoas deixam de orar pela sua família quando sente que nada está melhorando, porque vieram as trevas e trouxeram grande pressão e você, eu só estou vendo briga, não adianta, eu só estou vendo coisas ruins acontecerem. A mesma coisa quando você diz, sabe uma coisa, eu não vou orar mais pelo meu país, eu orei e não acontece aquilo que eu quero. Não desista do teu campo de cevada nunca. Não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pela tua vida profissional, não desista de orar pelas tuas finanças, não desista de orar pelas tuas emoções, pela tua saúde física, mental, não desista de orar por nada. É isso que o inimigo quer. Que você não lute pelo teu campo de cevada, que você bata em retirada, sabe de uma coisa? Não vai acontecer mesmo. Eu sabia que não ia acontecer. Assim a maior parte fez, mas Eleazar não. Eleazar foi para o meio do campo de cevada, se posicionou. Quando a gente ora, a gente se posiciona. Ele se posicionou e ali está escrito que ele defendeu o campo de cevada. E porque ele se posicionou e defendeu, na hora que ele como é que ele defendeu? Ele lutou, ele disse, aqui ninguém entra não, aqui ninguém vai pegar o trabalho que nós tivemos, esse é o fruto do nosso trabalho. É a mesma coisa que você fala, não, na minha casa não entra a contenda, não entra a destruição em nome de Jesus, no meu ministério não vai entrar a destruição também em nome de Jesus. Se coloque hoje no meio do teu campo de cevada e diz, eu não entrego, eu não desisto, eu luto. Se coloque agora, continue orando por sua nação, se coloque no meio, agora e diga, eu não desisto de orar pela minha nação, eu não desisto de nenhuma das orações que eu já coloquei diante do Senhor. E sabe qual foi o final da experiência de Eleazar? Está escrito, o Senhor efetuou grande livramento, não é pequeno, grande livramento. Para grandes problemas, um grande Deus. Para grandes problemas, um grande livramento. Para grandes impossibilidades, grandes milagres. Creia nisso. Se coloque agora no meio do teu campo de cevada e diga comigo, eu não desisto. Coloque aí nos comentários essa sua oração e declara, eu não desisto. E põe do que você não desiste. Eu não desisto da minha casa, eu não desisto da minha família, não desisto do meu casamento, não desisto do meu filho, eu não desisto da minha nação. Coloque aí, porque nós vamos orar. Senhor, assim como Eleazar, nós nos colocamos neste dia no meio do campo de cevada. Em nome de Jesus, nós não desistimos, nós vamos lutar, nós vamos orar até o fim.
crendo, Senhor, olhando para Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Ti, Jesus. O Senhor não desistiu quando tinha só poucos peixes e poucos pães. O Senhor não desistiu de orar e o Senhor viu a multiplicação dos pães e peixes. O Senhor não desistiu de orar quando viu a tempestade. O Senhor deu uma ordem ao vento, o Senhor deu uma ordem às ondas e, Senhor, vimos o grande livramento. Por isso, olhamos para Ti, para agirmos como Senhor. Não desistimos das nossas famílias, não desistimos, Senhor, da saúde física, da saúde mental, não desistimos do Brasil e proclamamos: o Senhor está entronizado na nossa casa, na nossa vida, na nossa nação. Em nome de Jesus, estende a Tua destra de poder, Senhor, para aqueles que estão chorando e aflitos. Senhor, resgata-os, em nome de Jesus, e transforma este grande problema em um grande livramento, em nome de Jesus. Foram discípulos que se tornaram apóstolos, viram sinais, prodígios e maravilhas, foram testemunhas da morte e ressurreição de Jesus. Eles também viveram um grande avivamento em Atos capítulo 2. Diante de tantas experiências, você poderia concluir de que eles não viveriam problemas. Mas o que nós vemos no livro de Atos é uma explosão de poder de Deus, mas também eles viviam problemas. Mas dentro dos problemas, eles viviam grandes livramentos. A igreja primitiva passou por problemas financeiros, problemas de perseguição. E não foi diferente aqui em Atos, capítulo 4, quando os apóstolos Pedro e João, eles foram presos justamente por perseguição, porque eles estavam pregando, estavam curando em nome de Jesus. Eles foram presos, mas a igreja orou e eles foram libertos. Quando eles foram libertos, eles foram para uma reunião de oração. Eles sabiam que essa era a fonte de força deles, a oração. Eles aprenderam muito bem com Jesus. Jesus ensinou para eles. Jesus se retirava o tempo todo para orar. Orava com eles, mas orava também em particular. Então, eles foram para uma reunião de oração. Nesta reunião de oração, ali a igreja estava reunida e eles oraram da seguinte forma. Eles oraram em Atos capítulo 4, a partir do versículo 20, do versículo 23 está escrito: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? E eles começaram essa oração poderosa. Essa oração vai se estender até o versículo que eu quero destacar, porque a oração ela é longa. E eu quero destacar mais 2 versículos, os versículos 29 e 30. Presta atenção nessa oração poderosa que vai ser a sua oração hoje. E está escrito no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Veja, estes 2 apóstolos tinham acabado de viver um grande milagre. Eles foram libertos, eles tinham sido presos e foram libertos, e eles foram libertos porque a igreja estava orando e eles também estavam orando. Mas eles não ficaram satisfeitos com a primeira etapa do milagre, diante de ameaças, diante de problemas, porque o problema dos apóstolos e da igreja primitiva era a perseguição.
O teu problema pode ser um problema na sua família, um problema nas finanças, um problema de enfermidade, um problema de relacionamento. Podem ser tantos problemas e são ameaças de destruir a tua vida. E estes homens não ficaram lamentando ou se vitimizando. Eles se reuniram e falaram: gente, o poder da oração, ele move montanhas. A oração, ela transforma problemas em milagres. Vamos orar. E eles foram orar. E eles oraram: Senhor, queremos mais ousadia para pregar. E tem mais, Senhor. Senhor, nós queremos continuar vendo teus sinais, teus prodígios, tuas maravilhas através das nossas vidas. Senhor, concede-nos esta graça. Queremos ver o teu poder. Você pode orar dessa forma. Você fala: Senhor, me dá, Senhor, ousadia para eu pregar a tempo e fora de tempo. Eu quero falar a tua palavra para minha família, para os meus vizinhos, porque Jesus está voltando. É tempo de pregar boas novas. Você sabia que você tem à tua disposição, nas tuas mãos, boas novas para entregar àqueles que sofrem? Porque evangelhos são boas novas. Tem boas novas melhor do que você dizer: ó, você está prisioneiro? Deus é o Deus libertador. Você está oprimido? Ele é o Deus que te liberta também dessas algemas. Você está enfermo? Ele é o Deus que cura. Você está preso em uma situação? Ele é o Deus que abre a porta da prisão. Você tem boas novas. Você está triste? Ele é o Deus que pode te alegrar. Você está cansado? Ele é o Deus que pode renovar as tuas forças. Isso são as boas novas. Então você pode orar neste dia: Senhor, concede-me mais ousadia para eu pregar as boas novas, mas também, Senhor, que os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas possam fluir através da minha vida. Você quer orar dessa forma? Nós vamos orar. Sabe qual foi a resposta de Deus para esta oração da igreja primitiva? O chão tremeu. O chão tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que aonde você está, você pode até não sentir o teu chão tremer, mas o chão vai tremer sim, porque diante da oração, Deus desce, Deus fica do teu lado. E quando Deus fica do teu lado, as trevas batem em retirada. O chão treme sim, porque a presença de Deus é santa, é poderosa. Quando você começar a clamar, Ele desce aonde você está. Você está no teu trabalho, você está indo em direção ao teu trabalho ou à escola, você está na tua casa. Eu digo que Deus vai descer e vai fazer o chão tremer, porque todos os demônios que estiverem tentando deter a tua vida, eles vão ter que bater em retirada diante da presença santa de Deus. Quando você ora, o chão vai tremer e você vai ficar mais cheio do Santo Espírito de Deus. Porque Deus ouve o clamor. Deus ouviu o clamor dentro da prisão. Deus ouviu o clamor fora da prisão. Deus ouve o clamor em todo o tempo. Se todos soubessem o valor da oração, eu escrevi um livro que eu não reeditei, mas eu escrevi, o título do livro é A Oração que Funciona. Você sabe por quê? Eu só coloquei esse título pela experiência que eu sempre tive. Eu sempre experimentei que a oração funciona. Eu sempre disse: gente, a oração é a estrada que nos leva do mundo natural, desta dimensão, até o sobrenatural, até a quarta dimensão. A oração é o poder que Deus nos dá para trazer o céu para a terra. Jesus nos ensinou isso com o Pai Nosso. Ele disse que seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor. Aqui na terra, seja feita hoje a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que você vai orar neste momento, porque Deus ouve o teu clamor. Então, porque Deus ouve o teu clamor, neste momento, compartilha essa oração, seja o semeador da palavra. Também não esqueça de curtir, para que essa oração chegue ao maior número de pessoas possível. Senhor amado, como é bom ter essa certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouviu o clamor de Ismael
O nome dele já significa Deus ouve. E ele tinha essa certeza. Ele clamou diante do desespero da sua mãe, que não via solução. Aquele menino, aquela criança clamou e o Senhor ouviu o clamor de Ismael e o Senhor trouxe, Senhor, a resposta. E o Senhor não deu simplesmente aquilo que eles estavam pedindo, um pouco de água. O Senhor deu um poço. Por isso, nesta manhã, Senhor, que todos possam ser presenteados com a tua própria presença. Que poço de salvação, de resgate, possa ser aberto, Senhor, para todos aqueles que estão orando e crendo. Assim como a igreja primitiva orou, o chão tremeu e o Senhor encheu com o seu Santo Espírito. Senhor, vem com a tua presença agora. Entra na casa daquele que está orando, no local aonde ele está orando. Faz esse chão tremer em nome de Jesus. Senhor, que os demônios entendam que o Senhor chegou na situação e o Senhor vai estender a sua mão para agir com sinais, com prodígios, com maravilhas. O Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que trabalha em favor daquele que nele crê. Nós cremos em Ti e confiamos em Ti e Te louvamos pela certeza do Teu agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Há várias formas de se encontrar com Deus. A primeira vez que você tem aquele encontro impactante é incrível, mas o reencontro, depois que você se desviou ou você esfriou, também é um dia muito especial na sua vida. Mas para falar de encontro, nada melhor do que lermos Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 fala do encontro de Deus com Moisés. Moisés, você sabe que ele já tinha vivido grandes coisas, ele já tinha sido adotado, cresceu no palácio, depois ele matou o egípcio, foi para o deserto e ele já estava há muitos anos no deserto, nada novo acontecia na vida dele. Ele ouviu falar pelo seu sogro que Deus é um Deus que você pode falar com ele, que você pode se encontrar. Mas Moisés, ele nunca tinha sentido esse grande impacto da presença de Deus. Todos os dias eram dias normais em que ele trabalhava no deserto, mas num desses dias em que para ele nada aconteceria, Deus disse, hoje é o dia. Hoje é o dia que Moisés vai se encontrar comigo, porque na verdade sou eu que vou ao encontro dele. E eu queria ler com você Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1 está escrito: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Foi tudo programado por Deus. Este foi o dia do grande encontro de Moisés com o Senhor. O Senhor desceu e manifestou a sua glória ali na sarça, porque onde está Deus está a sua glória. E como ele tinha descido para se encontrar com Moisés, é lógico que a sarça, que era um simples arbusto do deserto, ela ficou, o fogo da glória estava ali na sarça. Foi isso que atraiu. Eu não sei o que é que te atrai até a presença de Deus. São os testemunhos das pessoas que têm experiência com Deus? É a palavra que faz o teu coração acelerar? É o sentimento que você tem, é um buraco no coração, que você sente que precisa ser preenchido? Eu não sei o que te atraiu até este devocional ou o que te atraiu até Deus, mas eu garanto a você que foi o amor de Deus que te atraiu. Você pensa que for uma dessas coisas, mas é o próprio amor. O amor de Deus nos atrai. E quando Moisés chegou perto, o Senhor falou o nome dele. Então, Deus não chegou lá. Não é que Moisés encontrou com Deus porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Não, Deus desceu
para falar com Moisés. Tanto que ele falou, Moisés, Moisés, quando Moisés chegou mais perto. Deus, quando você disse, hoje eu vou fazer meu devocional, Deus falou, eu vou descer e vou me manifestar e vou chamar o seu nome. E foi neste momento que ele teve o grande impacto. Deus falou com ele, Deus falou de propósito, falou o que ele queria para a vida de Moisés. Olha, você não é um pastor aqui perdido no meio do deserto, eu tenho um chamado, eu tenho algo grande para você. Deus falou do propósito da vida de Moisés, Deus falou sobre a sua identidade. Olha, você diz que não pode falar, mas eu quero te dizer que a minha habilidade está em você, eu sou contigo. Então Deus redirecionou a vida de Moisés e ele nunca mais foi o mesmo. Foi um encontro, o primeiro encontro de muitos outros encontros. Você que deseja ter um encontro com Deus, que hoje seja o teu primeiro de muitos outros encontros. Esse foi o encontro de Moisés, um homem que não conhecia Deus face a face, que não conhecia a intimidade de Deus. Ele ouviu falar através de Jetro do Deus Todo-Poderoso. Quando ele ainda estava na casa da sua mãe, quando ela amamentou, ali ele também ouviu, mas ele era muito pequenininho, ele ouviu falar do Deus de Israel. Mas agora ele não ouviu falar, agora ele teve um encontro real com o Deus que o fortaleceu, um Deus que o restaurou, um Deus que o ungiu e o levou de volta para o lugar de onde ele tinha fugido, para ele ser um vencedor. Bom, esse foi um encontro. Mas existem encontros que são como o encontro do filho pródigo. Na verdade, eu chamaria de reencontro, porque ele morava na casa do pai, ele tinha o melhor na casa do pai, e você sabe que ele se afastou. E quando ele se afastou, ele que tinha vivido o melhor, ele viveu o pior. A ausência de proteção, de provisão, ali ele não tinha o pai para ajudá-lo, não tinha o pai para dar a comida que faltou, porque ele teve que comer bolota de porco. As nossas decisões, às vezes, que nos afastam de Deus, você vai viver as consequências desse afastamento. E você vive um esfriamento, você vive problemas sem a intervenção de Deus. Mas o filho pródigo, ele tomou uma decisão. Eu quero me encontrar com Deus, ainda que eu tenha tomado uma decisão errada, ainda que eu tenha me afastado, eu quero voltar. Você sabia que Deus ama esse seu retorno? O filho pródigo estava achando que ele ia bater na casa do pai dele, mas não deu tempo, porque o pai, ele fica tão ansioso por esse reencontro, que o pai saiu e foi encontrar com o filho na porta da cidade. Se você que estava se sentindo esvaziado, esfriado, se você tomar a sua decisão agora, eu garanto que só tome essa decisão, porque Deus já está correndo para o teu encontro. Ele quer te abraçar como ele abraçou o filho pródigo, ele quer trocar suas vestes, ele quer, sabe, no lugar da bolota de porco que ele estava comendo, ele quer te dar um banquete, ele quer te dar provisão, quer te dar amor, proteção. Este é um reencontro. Existem encontros que são para também nos tirar de caminho de destruição. Paulo achava que ele estava servindo a Deus, mas devido às suas atitudes religiosas, na verdade, ele estava vivendo um caminho de destruição. Ele acordou naquele dia Paulo acordou e falou assim: hoje eu vou destruir todo mundo que não está andando da forma que eu penso que tem que ser. Sabe, são pessoas que conhecem a Deus, mas não foram transformadas no seu temperamento, não foram transformadas na sua mente e, de repente, ela provoca grandes destruições ao seu redor. Paulo saiu de casa para matar pessoas que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas Deus amava tanto Paulo, ele falou: Paulo,
você tem intensidade, você me ama, você só precisa viver transformação e um impacto de um encontro real comigo. E eu vou restaurar a sua mente, as suas emoções, e no lugar de destruir vidas, você vai levar salvação, você vai levar libertação para todas essas vidas. Você sabe que Jesus foi até a estrada de Damasco, onde Paulo estava indo, e Paulo teve aquele grande encontro com o Senhor. Escamas caíram dos seus olhos depois. A cegueira que veio depois desse encontro era só para mostrar que, na verdade, o que estava no interior de Paulo, Paulo era cego para o verdadeiro amor, Paulo era cego para o verdadeiro encontro com Deus. Tudo que ele conhecia de encontro com Deus era só encontros com a religiosidade, mas um encontro com um Deus que ama, um Deus que fala, um Deus que redireciona, esse ele não tinha. E Jacó? Jacó também teve um encontro. Ter um encontro com Deus no seu pior momento da vida é algo que nunca mais você vai esquecer. Jacó, em Gênesis capítulo 28, ele saiu da casa dos pais, depois que ele enganou o irmão, ele saiu da casa dos pais com apenas um cajado, sem provisão, sem água, sem alimento, sem dinheiro. Ele tinha uma longa caminhada de 800 quilômetros. Ele estava sozinho, se sentindo triste, desamparado. De repente, ele dorme ali naquele local e ele tem um sonho. E no sonho ele vê uma escada e anjos subindo e descendo. Mas mais do que anjos, o próprio Senhor veio e ficou ao lado dele e disse: Jacó, eu te amo, Jacó, eu vou te proteger, Jacó, eu vou guardar a sua ida e a sua volta até você voltar para este local. Eu sou contigo, Jacó. Essa foi a promessa do Senhor nesse encontro, no momento que Jacó faltava tudo, faltava amigo, faltava amor, faltava provisão, faltava amparo, faltava tudo na vida de Jacó. E ele teve um encontro no pior momento da sua vida. Eu não sei qual é o seu caso, mas hoje é o dia do teu encontro com Deus. Não sei se você é como filho pródigo, como Paulo, se você é como Jacó, se você é como Moisés, não importa. Hoje é o dia do teu encontro e você tem um Deus que desceu dos céus para vir ao teu encontro neste dia, para te abraçar, para te sustentar, para te fortalecer e para dizer que Ele te ama. Então coloca: me ajude, Senhor, eu quero me encontrar contigo em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos redireciona, fortalece, um Deus que nos abraça, mesmo quando estamos esfriados, mesmo quando tomamos decisões erradas. O Senhor sempre espera por este reencontro para nos ajudar, nos fortalecer, nos libertar. Senhor, abraça cada um que está aqui neste devocional. Senhor, aquece o coração de todos. Em nome de Jesus, Senhor, enche coração e mente com a sua presença, que a tua destra poderosa possa estar, Senhor, com eles durante todo este dia. Senhor, que eles possam ser, neste momento, seja o primeiro momento de um encontro real e verdadeiro contigo, em nome de Jesus. Há pessoas que precisam te reencontrar, como foi o caso do filho pródigo, e outros estão precisando ter um encontro porque está vivendo um caos como Jacó. Mas, Senhor, assim o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Por isso, Senhor, vem, se manifesta, abraça, restaura cada um aqui, em nome de Jesus, e que cada um possa viver a sua experiência única de encontro contigo, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias de tantas pressões, de tantas adversidades. Realmente, todos nós precisamos de milagres. Quando nós meditamos na palavra sobre esse assunto, eu só consigo ver uma passagem. Mateus capítulo 14. Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. Ele disse: olha, eu tenho algo importante para dizer para vocês. Entrem no barco e vão para o outro lado.
Entrar no barco era tranquilo para eles, porque a maior parte dos discípulos eram pescadores. Então, tranquilo, para eles era aquilo que eles dominavam. Do outro lado já não era tão tranquilo, porque do outro lado era Decápolis. Então, era um desafio. Peraí, a gente vai e Jesus disse que ele ia ficar orando e a gente ainda vai sozinho. Mas eles foram. Algumas vezes você vive esses desafios quando o Senhor fala, vai para o outro lado, na sua vida profissional, ministerial, em tantas outras. Você olha, tá bom, eu vou, mas eu não sei como é que eu vou chegar lá. Eu sei que eu vou enfrentar oposição, eu sei que eu vou enfrentar resistência. Mas no meio eles obedeceram e Jesus ficou orando. Agora nós precisamos ler a passagem para nós entendermos, por mais que você já tenha ouvido falar, já tenha lido várias vezes sobre o temporal, eu quero que você leia novamente comigo em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 está escrito: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos ler até aqui para a gente poder entender um pouquinho. Então, Jesus, ele ficou orando e os discípulos obedeceram e entraram no barco. De repente, começou um temporal. A princípio, eles navegaram com tranquilidade, mas quando o temporal chegou e Jesus, ele estava orando, aqui está escrito que horas que Jesus estava orando. No cair da tarde. Cair da tarde é entre 5, 6 horas da tarde. Nisso, os discípulos, eles foram, neste horário, eles estavam, Jesus orando e eles no meio do mar, que é o lago, né? Ali o lago de Genezaré, o mar da Galileia, são vários nomes para o mesmo local. Você vê que os discípulos ficaram horas e horas navegando sozinhos com o vento contrário, porque com o vento contrário eles não avançavam. Então, deu o cair da tarde, aqui está escrito que eles avançaram um bom pedaço, avançaram enquanto não começou a tempestade. Mas quando começou a tempestade, eles ficaram muito tempo parados, muito tempo detidos. Por que eu sei que eles ficaram muito tempo? Já era muito tempo de 5 horas da tarde, suponhamos que tenha sido entre 5:30 e 6 horas da tarde. Mas está escrito que Jesus só foi encontrar com eles na 4ª vigília da noite. Isso significa que Jesus só foi até eles entre 4 e 5 horas da manhã. Olha quantas horas, de 5 horas da tarde. O lago não é tão grande assim, é um lago grande, mas não é tão grande assim para você ficar todas essas horas sem avançar. Que eles tivessem, porque aqui está falando que eles já tinham, você viu no nosso texto, está falando que eles avançaram um bom pedaço, que eles tivessem chegado no meio do lago, mas do meio para o fim eles não avançaram, ficaram muitas horas detidos. A única coisa que eles viam era um temporal de uma proporção que eles nunca tinham visto antes, eles não sabiam mais o que fazer e por isso eu quero ler a outra parte do texto. E está escrito aqui no do versículo 24 em diante: entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, que é a 4ª vigília, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Agora eu quero parar aqui novamente. Você vê que eles tinham andado um bom trecho e ficaram parados quando começou o temporal.
detidos, retidos, e as ondas, as águas estavam entrando dentro do barco. Era desesperador. Eles só podiam ouvir o barulho do vento, ver o tamanho da onda. Era tremendamente desesperador. O vento faz barulho, o medo tem voz. Então eles ouviam a voz do medo: vocês vão morrer, vocês não tem jeito, Jesus não veio e olha só, vocês vão ser destruídos no meio desse temporal. Essa é a voz do medo. O barulho do vento e da onda também aterrorizava os discípulos, mas tinha uma voz que falou no meio do temporal. Jesus liberou 3 palavras no meio do temporal, que era milagre. Você precisa de um milagre? A voz de Jesus no meio do problema que você está vivendo é o primeiro milagre. O segundo milagre é o que você quer literalmente viver. Eles queriam viver bonança, calmaria. Mas antes da calmaria, Jesus chegou até onde estava o problema. Jesus andou até onde estava o problema. A tempestade não pôde deter Jesus. Nada conseguiu impedir a presença de Jesus na hora certa. Jesus chegou na hora certa. E eu quero te dizer que Jesus chegou na hora certa na tua vida. Quais são as 3 palavras que Jesus liberou? Vamos ler de novo. Coragem. Palavra número 1 que eu libero para você nesse dia. Coragem. Que o medo, que a angústia, que a ansiedade não domine a tua mente e as tuas emoções. Coragem. Você vai ver o milagre de Deus acontecer. Palavra número 2. Sou eu. Gente, sou eu. Quem é que falou isso? Jesus. O eu sou, ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho no meio do temporal. Ele é o Jeová Shalom, o Deus da paz no meio da tua angústia. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é o teu redentor, o teu resgatador, o teu salvador. Sou eu. Ele é o teu pão. Para aqueles que estão passando por fome, fome de justiça, fome de amor, ele é o teu pão, ele é tudo que você precisa, ele é o teu socorro. No caso, os discípulos precisavam de socorro, então ele disse: não temas, sou eu. Qual é a terceira palavra? Ele diz: não tenham medo. Ele diz: coragem, sou eu, não temas. Coragem não é ausência de medo. Coragem é, a despeito do medo, você ter fé para olhar para aquele que está falando contigo, que é o Senhor Jesus. Então, coragem, sou eu, não temas. Não deixe que o medo roube o teu raciocínio, porque o medo, ele traz mentiras para sua cabeça. O medo faz com que uma barata fique do tamanho de um leão. O medo faz com que um muro, como os espias, ele que é grande e alto, vá na tua cabeça, vá até o céu, como os espias falaram para Moisés e para todo o povo, contaminando todos com o medo e com a dúvida. Então não deixe o medo tomar conta da sua mente, das suas emoções. O Senhor Jesus, ele chegou no meio do temporal e ele libera uma palavra como ele liberou para Pedro: venha e ande. E quando Pedro, você sabe, Pedro olhou para o tamanho da onda, ele olhou para o vento, ele começou a afundar, mas Jesus, ele estava ali, a sua mão estendida. Pedro falou: salva-me, e o Senhor o salvou. Olha, eles viveram muitos milagres. O barco não foi destruído. Eles não ficaram como náufragos. Olha, Pedro, ele não naufragou também, ele não morreu. E ali ele voltou com Jesus para o barco, e o barco teve bonança. E o mar da Galileia viveu uma transformação, um milagre, porque Jesus estava no meio do mar da Galileia. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Nós olhamos, não queremos ouvir o barulho do vento, não nos deixamos ser derrotados pelo barulho do vento. Agora queremos ouvir a tua voz. E a tua voz é a mesma liberada 2000 anos atrás. Senhor, que a tua voz possa entrar agora em cada casa, de cada pessoa que está orando, no local onde ela está. Que a tua palavra possa entrar agora acalmando a mente, o coração, Senhor, e que toda tempestade seja agora aplacada pelo teu poder, em nome de Jesus. Ouvimos agora a tua voz. O Senhor está dizendo aos teus filhos coragem. O Senhor está dizendo aos teus filhos, eu sou eu cheguei, eu estou com vocês. O temporal não é maior do que o meu poder. E o Senhor ainda diz, não temas, escutamos a tua voz com fé, Senhor, e eu quero declarar que cada temporal possa ser agora aplacado por ti, em nome de Jesus, que cada temporal se transforme em bonança, para a honra e glória do teu nome. Cremos em ti, não vamos ouvir a voz do medo nem do desespero, mas queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Confie, não desista, viva o teu milagre e não deixe de compartilhar essa oração, de curtir, seja um semeador da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.